consigo falar com o meu adolescente. Se você passar por isso aí na sua casa, fica aqui comigo nessa live de hoje. Então, seja muito bem-vindo se você estiver aqui comigo ao vivo e muito bem-vindo se você estiver assistindo essa live que foi gravada dia 4 de outubro de 2023. O tema de hoje é: eu não consigo falar com o meu adolescente. Então, a gente vai conversar sobre isso hoje. Se você estiver chegando agora no canal e ainda não me conhece, eu sou Soraya, eu sou médica homeopata, eu sou endocrinologista infantil e aqui nesse canal eu te ensino a melhorar o relacionamento com seu filho adolescente e eu te ensino isso em 3 passos. Essa live de hoje faz parte de uma série chamada Aquecimento. Por que série Aquecimento? Porque dia 23 de outubro eu abro a nova turma do meu curso, que é o Método POC, que é um curso voltado para mães de adolescente. Nesse curso eu te ensino a melhorar o relacionamento com seu adolescente. E aí sempre antes da abertura de uma nova turma, eu tô mais presente aqui no canal. Porque eu quero que, se você decidir comprar o curso, eu quero que você me conheça bem antes dessa decisão. Então, o que vai acontecer? Nessas próximas 2 semanas eu vou estar aqui em live todos os dias de segunda a sexta-feira. E aí no dia 16 eu tenho uma jornada gratuita em que eu entrego para vocês 3 aulas com muito conteúdo, mas aí eu saio da rede social. E aí tem que fazer inscrição e perguntar, né? Eu pergunto lá para você como é que você quer receber o link desse conteúdo, dessa jornada. E aí você decide se é por e-mail, pelo WhatsApp. Mas enfim, tem que fazer uma inscrição. E esse link para inscrição tá lá na bio. Tem o meu, para quem não sabe o que é bio, né? Tem a minha fotinho, embaixo tem uns escritinhos, na última linha tem um link, você clica lá no link e faz a inscrição para a jornada, tá? Então hoje a gente vai conversar sobre eu não consigo falar com o meu adolescente. Então se você já estiver passando por isso ou estiver com receio de passar por isso, já escreve para mim aqui embaixo, conta a situação que você está passando, o que você está com medo de passar e a gente vai conversando. Não esqueçam de colocar para mim qual é a idade do filho de vocês, tá? Então, Soraya, eu tenho um filho ou uma filha de tantos anos, para eu conseguir me situar, né? Porque cada idade eu vou fazer um tipo de comentário, então eu vou conseguir responder de uma forma mais personalizada se você puser a idade do seu filho, tá? Bom, enquanto vocês não vão me falando nada, não vão me contando nenhuma situação, trazendo uma dúvida, eu vou falando, tá? Então, o que as mães estão acostumadas, né? Ah, Soraya, eu nunca tive dificuldade em conversar com meu filho. Sempre nós tivemos uma ótima relação aqui em casa, sempre nos demos muito bem quando ele era criança. E de repente, ele se transformou. Ele mudou da água para o vinho. Então, essa queixa é muito comum. Então, essa live é para você que não está conseguindo conversar com o seu adolescente, tá? Então essa live não é para mães que, não, Soraya, que nada mudou, tá tudo bem, a gente consegue conversar normal. Não, o meu foco são essas mães que estão tendo dificuldade em conversar com o filho adolescente, tá? Qual é a oportunidade que eu quero trazer hoje, né? A oportunidade de hoje que eu quero te sensibilizar, né? Se você conseguir entender o que ele tá passando, talvez você entenda melhor essa situação e aí você mude algumas coisinhas na forma de conversar e essa conversa melhore. Tá? Então a minha ideia hoje é te sensibilizar sobre isso. Espero que eu consiga. Então eu vou começar a contar meus causos, tá? E vou aguardando os comentários de vocês que eu já vi que tem aqui, mas ainda tô aguardando mais comentários, tá? Paciente, não vou trazer casos do meu curso hoje, vou trazer casos do consultório,
menina, 11 anos, sempre teve uma relação muito boa com a mãe, muito boa. Elas realmente eram, que a gente brinca lá, unha e carne, né? E a mãe fala assim, Soraya, depois que ela virou mocinha, as coisas mudaram demais aqui. Ela mudou completamente. Então, no Reel de hoje, né, que eu programei para 7 horas da noite, eu trago a seguinte frase: o seu filho cresceu e ele vai mudar. É fato. Isso vai acontecer, tá? Ele não vai se comportar mais como ele era criança. Ele vai mudar, porque ele cresceu. Então essa mãe, ela tinha uma ótima relação com a filha e de repente a filha tá enfrentando mais ela. Então ela falou, ela tá me enfrentando, mas ela tá me enfrentando de verdade, porque ela falou assim pra mim, ela cresceu, ela tá do meu tamanho, então eu senti que na hora que ela falou, ela cresceu, é porque ela tá enfrentando mesmo. E essa mãe não tá sabendo como conversar com essa filha. Tá? Então, ai, Soraya, não, eu tenho uma ótima relação com meu filho. Você precisa entender o que pode acontecer. Você precisa entender as mudanças que vão acontecer na adolescência para saber lidar com esses momentos. Tá? E essa ainda tá passando por essa situação, a gente conversou e agora ela tá fazendo essas modificações. Tá? Bom, antes de eu contar, eu vou ver se tem aqui alguma situação para eu ler de vocês. Vão contando para mim aqui as situações de vocês. A Marisa falou boa tarde, a Ludi falou boa tarde. Boa noite, tô na Inglaterra. Oi, Paula, boa noite. Meu filho de 12 anos, já tinha conversado com você. Mas bater resolve? Ui. Por causa de celular, nunca bati no meu filho. Converso muito e estou com dificuldade de impor mais. Não sou a favor de bater, sou a favor de combinados. Tá? Meu filho também me enfrenta. Nessa fase difícil. Como eles ainda não têm a parte do julgamento e a parte do cérebro, né, que controla o julgamento e as consequências das atitudes ainda não tá amadurecido, eles têm algumas atitudes intempestivas, impulsivas, né? E é a hora que ele enfrenta a gente. Eu até contei aqui já na live, eu não lembro se foi semana passada, daquele filminho, como chama? Não sei o que, River. É uma série, não sei o que, River. Esqueci o nome lá da série. Então é um menino super bonzinho, né? E ele tem uma relação boa lá com o ator principal. E aí ele, de repente, ele se sente enfrentado por esse ator principal e aí ele responde. E é um menino super bonzinho, foi bem dublado ali, né? Foi bem encenado ali na série, né? Porque não existe essa história do ai, meu filho é muito bonzinho, eu não vou passar por isso. Pode passar por isso. Por quê? Porque eles não têm esse controle aí da impulsividade. Então, muitas vezes o que eles pensam, eles põem. Porque a parte do cérebro que controla isso não tá madura, tá? Então, faz parte da adolescência, algumas vezes a gente olhar pro filho, né, e falar, poxa, eu não acredito que isso tá acontecendo, tá? Por causa dessa impulsividade, tá? Então, a gente precisa entender tudo isso que tá acontecendo por trás para entender melhor o nosso filho, tá? A Helen falou assim, quer namorar com 13 anos, acho muito cedo, mas tá normal,
Faz parte da idade, depois dos 12 ali, já começar a se interessar, tá? A Marisa falou assim, quase igual o que está acontecendo com o meu. A menina de 14 anos força muito. Ixi, Maria. Mas faz parte da idade já, tá? Então vamos lá. Trouxe os causos, mas estou esperando os causos de vocês, tá? Então, a oportunidade que eu quero trazer é isso, sensibilizar vocês sobre o que está acontecendo ali no universo do adolescente, que está dificultando a nossa conversa. E aí, na hora que eu entendo, eu me coloco no lugar do meu adolescente, eu consigo entender melhor o que está passando ali na situação dele. E isso se reflete numa melhora do nosso relacionamento, tá? Então, o que eu quero trazer hoje são as mudanças do filho. Porque se você entender as mudanças que ele está passando, você vai ter mais empatia, tá? Então, vamos lá. 1. Ele está em busca da identidade dele. Então, eu tô crescendo, eu tô virando adulto. Eu preciso formar a minha individualidade. Porque até agora eu era uma família, né? Meu pai, minha mãe e eu. Eu era criança e eles falavam e eu fazia. Eles falavam e eu fazia. Agora não, eu tô buscando uma identidade porque eu tô conquistando uma independência. Eu tô, né, principalmente depois dos 7 anos, né, que é a hora que a gente desprende ali da mãe, né. Aí entra na puberdade, 8, 9 anos, né, e aí chega na adolescência, busca essa identidade. Então, na hora que eu busco a identidade, eu quero que vocês pensem aqui comigo, na hora que eu tô me buscando a minha identidade, será que eu vou querer ficar ali junto com todo mundo? Ou será que eu vou querer ficar mais quietinho, pensando sobre a minha vida? O que vocês acham? Que eu vou ficar ali junto com todo mundo? Ou eu vou ficar mais quietinho, recluso, refletindo sobre a minha vida, sobre o que eu quero, sobre o que eu não quero, sobre valores, sobre o que está acontecendo comigo, sobre o meu desenvolvimento? Então, primeira coisa, ninguém me respondeu, mas eu já vou responder. E vou querer ficar mais recluso, mais pensativo. Reclusão, a Mayra me ajudou. Tá? Então eu já começo a entender aqui meu adolescente. Opa, é mesmo, né, Soraya? Eu realmente toda hora brigo com meu filho, fica lá trancado no quarto, e eu não tô falando que ele tem que ficar o tempo todo lá trancado no quarto. Mas alguns momentos ele precisa estar lá trancado no quarto. Porque ele precisa desse tempinho dele com ele mesmo. E aí eu fico lá brigando. Para de ficar aí, para de ficar trancado, para. Então, de 10 brigas do dia, 9, faz de conta, é porque ele tá lá trancado no quarto. E que se eu tivesse entendido, estudado um pouco mais sobre a adolescência e entender que, na verdade, ele precisa ficar um pouquinho lá no quarto. Então, diminuir aí para metade do número de brigas de vocês só com o item 1 da nossa live. Nossa senhora, mas aí eu tenho que deixar ele trancado o dia inteiro lá no quarto? Não. Equilíbrio. O que eu quero que vocês entendam é que ele precisa ficar ali um pouco, sozinho. Tá? Então precisa, gente, entender a adolescência, precisa entender essas transformações. Então, se ele tá buscando a identidade, ele vai querer ficar mais recluso, mais quietinho, tá? 2 que eu trouxe aqui. Os hormônios estão assim. E tem um tal de um hormônio lá que deixa a criançada irritada. Então pensa só. Ele tá irritado
por causa dos hormônios. E não tá entendendo nada, porque ninguém conta pra ele. Se a mãe não contar pra ele que tem essa alteração de hormônio, ele não vai saber. Ele só sabe que ele tá irritado e ele não sabe com o quê. E aí, acontece alguma coisa, a parte do cérebro, lembra que eu falei, que controla ali, que dá o controle das coisas, não tá madura. Ele estoura. Então, tô aqui com os hormônios assim, me deixou irritado e ainda não tenho a tampinha que me dá o controle, eu estouro. Então eu estouro com mais facilidade. E aí eu estouro e a minha mãe vem lá e estoura comigo. Nossa, aí a bagunça tá feita. Ah, Soraya, então eu vou deixar ele estourar comigo toda hora? Não, eu vou explicar para ele essas transformações que estão acontecendo e vou ensiná-lo a lidar com essa situação. Não só ficar batendo que eu digo brigando. Essa live é tão importante. Depois encaminho para outras mães, tá bom, gente? Essa live é muito importante. Se puderem me ajudar, é no aviãozinho aqui embaixo, tá? Eu vi que tem algumas pessoas marcando os nomes, eu não sei se adianta marcar o nome. Eu sei que se clicar no aviãozinho dá para encaminhar, tá bom? Muito importante, porque na hora que a mãe começa a entender o que tá passando lá no corpo, no coração e na mente do adolescente, ela começa a entender algumas coisas. E aí o que eu falei, ao invés de 20 brigas por dia, a gente vai diminuir ali. Metade, menos que a metade. E estamos só no item 2. Item 3. Ele busca autonomia e independência. Então, nem tudo ele vai aceitar ser controlado. É como se você estivesse querendo prender e ele querendo se soltar. Ai, não quero. Eu quero ser independente. Então vão ter algumas coisas que você vai falar para ele que ele vai se sentir controlado. E ele vai reagir. Ai, você me controla demais. Ai, você é muito controladora. Não sei que frases que eles usam, geralmente, aí na casa de vocês. Ai, você é muito mandona. Quer mandar em tudo. Então, quando eles soltarem essas frases do você quer mandar em tudo, você manda demais, você é militar, você é general. Começa a ouvir em que ponto tá pegando ali para ele. Para você começar a entender o que tá passando ali no coração dele. Que é essa hora que ele tá falando, ai não, eu quero crescer nessa parte, mãe. Começa a olhar com outros olhos para essas situações. Tá? Então, na hora que ele fala isso, na hora que ele mostra que não tá legal, você tá me controlando muito. É porque ele tá querendo crescer. Você me cobra o tempo todo. Pô, como que eu esqueci essa? Tá? E ainda estamos no item 3. É muito importante, gente. Essa live é muito importante. Item 4. Visões de mundo. Essa é também muito importante. Todos os itens dessa live são muito importantes. Essa nova geração veio com uma cabeça muito legal, ao meu ver. Eles vêm quebrando umas coisas que, graças a Deus, eu agradeço demais. Vou dar um exemplo. Usar Raider é o chinelo lá, o chinelo sem dedo. Raider com meia pra ir no shopping. Eles não estão nem aí. Aqui em São Paulo tem as baladinhas. Eles vão de moletom na baladinha, gente.
Queria eu ter sido adolescente nessa época, que tinha que ficar usando roupinha. Que delícia! Eles estão quebrando com algumas coisas. Não querem mais trabalhar 8 horas por dia. É muito. E eles estão certos. Eu trabalho de 11 a 14 horas por dia. Tá errado. Tá errado. Então eles estão vindo com algumas quebras de valores que pode trazer conflito em casa. Quebra de valores com piadinhas preconceituosas, que antigamente se falava. Mas que eles não, eles enfrentam, não pode, tá errado. E isso gera conflito em casa. Porque o pai fala, ai, que frescura. A mãe fala, para de besteira, que geração Nutella. Mas ouve o que eles estão falando. Se eles tiverem razão, ouve. E muda. Porque filhos são os melhores, não, é o melhor estímulo que a vida nos traz pra gente mudar. Pra gente evoluir. Minha visão de vida. Não estamos aqui na Terra para tomar suquinho de laranja. Estamos aqui em evolução. E a vida nos traz situações através de convites para a gente evoluir. E o filho é o melhor convite da vida. Então, se ele está te propondo isso, mãe, isso não tá legal. Pai, isso não é legal de falar. Nossa, é a vida te dando de presente uma reflexão para você pensar e, quem sabe, mudar. Então, a gente está vivendo um conflito de gerações. Pronto, é um conflito de gerações. Eles vêm com várias quebras. Mas eu acredito que 90% das quebras que eles estão trazendo são muito inteligentes. Então eu te convido para parar para pensar. E uma delas é usar chinelo com meia. Item 5. Medo de ser julgado pelos pais. Ele nem vem me contar. Eu não estou falando de coisas importantes. Coisas importantes ele vai acabar ouvindo a nossa opinião. E tem que ouvir a nossa opinião. Eu estou falando de coisas no cotidiano. Então eu vou trazer coisas que trouxeram aqui na live, né? Uma vez me perguntaram, senhora, eu posso... meu filho está querendo depilar o peito. E virou um pesadelo aqui em casa, a gente tá em brigas. Era o peito, depois era a perna e depois era a sobrancelha. Então hoje os meninos, eles não querem mais ter pelo aqui no peito. E as meninas querem ter pelo na axila. E as mães, né, isso foi na turma anterior, né? As mães me trouxeram assim com pesar, Soraya, estamos tendo muitas brigas aqui em casa. E eu lembro que eu coloquei assim, e qual é o problema de depilar o peito? Então eu lembro que a mãe virou para mim e falou assim, nossa, mas eu não sei. Pensando bem, nenhum problema. Mas eles estavam brigando. E era a mãe e o pai brigando com ele. Mas eles não tinham parado para pensar que... E daí? E daí? Depilar o peito.
E depois dessa conversa que eu trouxe para eles, eu perguntei para os pais realmente, falei, qual é o problema dele depilar o peito? Então, até então, eles estavam vivendo aquela briga e era uma briga de verdade em casa. Porque o filho pediu, eles falaram não e o filho queria, e aí o filho insistia e eles falaram que não. E aí eles começaram a achar que o filho estava enfrentando eles. E eles falaram, mas meu filho nunca me enfrentou e agora ele está me enfrentando de igual para igual. E aí virou uma briga de ego. E eles até esqueceram qual era o motivo. E na hora que eu trouxe para eles, ei, qual é o problema de depilar o pelo? E eles se deram conta que não tinha problema nenhum. Acabou a briga em casa. Eles deixaram o menino depilar. O menino, ele já nem tirava mais a camiseta. Ele ia pra praia e passava calor. Ele ia pra piscina, ele não entrava na piscina. Então, por uma questão de ego, e é esse convite que eu tô fazendo pra você nesse item 4, 5, o filho já tava passando por situações que ele tava se sentindo mal. Por uma questão de ego com o pai e a mãe. E tudo bem, ele depilou o peito e ficou tudo bem. E acabaram as brigas. Então, nem tudo que seu filho traz, você precisa reagir de forma crítica. Eu entendo, eu tenho um temperamento que não é fácil também. Vocês já estão me conhecendo, estão me vendo aqui todo dia, não tem como não me conhecer. Eu não sou uma pessoa boazinha, vocês já estão vendo. Eu também não sou uma pessoa que vou deixar tudo, lógico que não. Mas a gente não tem que brigar por coisas pequenas todo dia. Então precisa avaliar. Tá bom? E se ele se sente julgado por tudo que eu falo, ele para de vir falar comigo. Ah, já sei que minha mãe não vai querer. Então já nem vou pedir. Nem vou falar. E nem vou conversar. E 6, aí já não é tanto, não são tantas as mudanças do... Oi, Mari, esqueci de fixar, né, o tema de hoje. Puxa vida, peraí. O tema de hoje é eu não consigo falar com meu adolescente. Esqueci de fixar. Deixa eu fixar. Fixei. Mas já estamos quase no finalzinho. E os 6 são... Estamos passando por uma situação de divórcio aqui em casa. Ou os pais estão brigando muito. Ou os pais estão passando por uma situação estressante, por exemplo, uma demissão. Ou um luto. Tá? Então, se há um clima estressante em casa, se alguma coisa tá estressante em casa, tá difícil, isso se reflete na relação com o filho e isso dificulta conversar com o filho. Tá? E aí eu sempre trago a ideia do método, né? O método POC. Então, tô tendo um problema aqui com meu filho, de conversa. Então, vamos lá. O que eu tenho que fazer? Então, antes do que eu tenho que fazer é por que isso está acontecendo? Sempre o método POC, por que, o que e como. Então, primeiro eu preciso entender o porquê isso está acontecendo. Para depois pensar o que fazer e como pôr isso em prática.
tá? Então, hoje na live eu trouxe 6 motivos, ou mais, né? Porque a gente acaba falando de várias coisas. 6 porquês que isso pode estar acontecendo aí na sua casa. E aí, na hora que eu começo a arrumar já o porquê, eu já começo a colher frutos, eu já começo a notar mudanças na minha relação com meu filho. E depois eu penso no que fazer e o como fazer. Mas se eu não chegar no porquê primeiro, eu não consigo decidir como agir. Então, cada família, né, é individual, cada um tem aí suas questões individuais. E aí eu trouxe 6 coisas para ajudar vocês hoje, tá? 6 situações para vocês trabalharem aí. Deixa eu ler aqui o restinho. Ixi, peraí, gente. Reclusão, achei onde eu tinha parado. A Paula falou assim, essa fase é bem complicada. Tenho muitas brigas com a minha filha, mas não sei o que é Bel. A de 14 anos. Não entendi muito bem, 14, mas com uma cultura diferente aqui na Inglaterra, fico ainda mais longe dela. Se você puder me ajudar aqui com esse finalzinho que você falou, eu não entendi muito bem esse mais Bel a 14 anos. Me ajuda com essa parte aqui que eu não consegui entender. Mas de qualquer forma, pelo que eu entendi, assim, ela tem 14 anos e você tá sentindo que vocês estão se distanciando, né? Estando na Inglaterra, estando em Londres, que eu já tenho paciente de Londres, tenho de Portugal, enfim. E tem na Alemanha e na Holanda. Vamos só completar aqui. Independente de onde você estiver, né? Tem também alunas de fora, né? Do curso, alunas de fora. O adolescente passa pelas transformações que a gente conversou, né? Então, se eu entender aí as transformações dele, eu acho que a gente vai conseguindo melhorar essa relação. Então, acho que você está num canal que pode te ajudar nesse momento. Elisa falou, depois que aprendi a me comunicar melhor com meu menino de 14, nossa relação mudou. Muito bom. É isso aí. Exatamente isso. Você me cobra o tempo todo, ele diz, né? Isso eu tinha lido, né, Marisa? É verdade. Aqui ele fala, eu sou o único que não posso. Essa também é muito, muito comum. Eu sou o único que não posso. Mas começa a observar que situações ele fala isso. Ele diz, você só vê o lado dos outros e eu sempre sou errado. E não me ouve. E os outros estão certos e eu... Aí faltou. Mas Marisa, esse comentário aqui seu me chamou a atenção. Esse aqui me chamou a atenção. Esse doeu no meu coração. Se ele fala que você só vê o lado dos outros e não o ouve, ele não está se sentindo amado. Ele não está se sentindo escutado. E aí, na segunda aula da jornada gratuita, eu falo sobre isso, tá? Se inscreve, que é importante. Se ele sente que o coração dele não tá recheado de amor, aí ele vai manifestar esse descontentamento, essa falta de amor de alguma forma. E aí vai ser raiva, vai ser briga, enfim. De alguma forma ele tem que descontar isso, tá? E aí vem o afastamento, a piora da relação. Então precisa trabalhar a base, tem que plantar o método e entender o porquê isso está acontecendo, tá? A Marisa falou que a conexão dela tá caindo.
A Leca terapeuta. Opa, mais uma terapeuta. Tô ficando feliz de ver aqui alguns psicólogos e terapeutas aqui. Ela falou exatamente. A Marisa falou, ele fala que mundo eu tô tirando o celular de mim? Pelo que eu tô entendendo, assim, ele tá falando que você, né, que mundo que você tá na hora que tira o celular dele, né? A Maricélia falou boa tarde. O tema de hoje eu postei. O córtex só com 25 anos, Pri, é isso aí. Eu acho que em breve essa definição de adolescência vai mudar. Eu sou a favor de mudar, né? Então, para quem não sabe disso, né, o cérebro só amadurece aos 25. Então, até lá, algumas atitudes imaturas a gente pode ter, né? A Ellen falou, muito bom participar dessa live. Obrigada, Ellen. Ah, Silvana. Oi, cheguei atrasada, mas cheguei. É isso aí. Perguntei para ele por quê. Ele disse que não sabe. Pergunta e vai trabalhando isso várias vezes. Tá? O adolescente, se a gente, né, já velho, não se conhece porque não sabe se observar, imagina o adolescente. Então a gente tem que ir estimulando o filho a se conhecer, se observar para ir entendendo, tá? A autoobservação promove felicidade, né? A Ellen falou, você é incrível, obrigada. Tirou um peso do meu coração. Ai, que gostoso ouvir isso. A Kelly falou, minha filha fala que todo mundo pode ficar no celular, sem controle. E eu limito. Que bom que você limita. A Marisa falou, entendi. Silvana falou, ontem teve um novo episódio na escola de desrespeito com o coordenador na escola. Perguntei se ele não pensa nas consequências. Ele disse que não. Chamei a atenção dele. Ontem ele falou... Chamei a atenção dele ontem. E ele falou que se não... Depois eu termino de ler. Oliveira falou, boa tarde. Ela falou, e quando o adolescente busca diálogo o tempo todo com o pai, mas o pai apenas diz que o namorado atrapalha, das despesas, etc. Só critica uma das filhas. Aí você convida o pai para acompanhar o canal, tá? As mães do meu curso, elas fazem isso. Geralmente o pai, num primeiro momento, acha que nada a ver e tal. E isso eu tenho relatos, tá? Vou até pedir para uma mãe, por sinal, pensando nisso, eu vou pedir para uma mãe para eu publicar esse relato. Então ela fala assim, no começo eu comecei a te acompanhar na rede social, aí eu passava as questões dos vídeos e ele meio que ignorava, aí ela começou a implantar, ele começou a ver que começou a dar certo, aí ela comprou o curso e aí ela falou, aí eu faço a aula do curso, discuto com ele a aula e ele implanta junto. Então é uma construção. A Silvana terminou aqui, sabe fazer nada direito que ele precisa morrer. Silvana precisa estar com ele, tá? Talvez se você tiver dificuldade, eu te sugiro procurar uma ajuda profissional, tá bom? Precisa morrer é muito forte, tá? Rosa falou boa tarde. Pai cabeça dura. A Pri falou assim, doutora Sara, a senhora é uma bênção. Uma bênção eu poder estar aqui com vocês, gente. Isso é verdade. Muito obrigada. Uma construção mesmo. Isso. Gente, me perdi aqui. Eu preciso atender. Então, vamos lá. Vamos só finalizar. Então, hoje a ideia da live é sensibilizar vocês que
Se você não está conseguindo ter um diálogo com seu adolescente, eu te sugiro dar uma assistida na live de hoje, porque eu trouxe aqui 6 itens que eu achei que eram os mais importantes, de que se você entender essas transformações no seu adolescente, você consegue entender melhor o que ele está passando. E na hora que eu entendo melhor o que meu filho está passando, eu posso mudar alguma coisinha aqui, uma coisinha ali, e aquelas pequenas mudanças terem grandes repercussões na nossa relação. Tá? Então, meu trabalho intenso aqui no canal é: parem de achar que tem que saber só o como fazer e busquem a raiz da questão, o porquê. Porque enquanto eu não trabalho o porquê, eu não consigo agir no como agir. Tá? Então hoje eu trouxe uma lista de porquês para vocês pensarem aí e verem o que vocês já podem ir implantando. E é para implantar hoje, gente. É implantar hoje e já começar a colher frutos aí na casa de vocês. Tá? Então a ideia do método, o método POC, é para já começar a implantar hoje mesmo e já começar a colher frutos das mudanças de vocês. Tá bom? Espero que eu tenha conseguido sensibilizar vocês. Amanhã continuo com lives. Então não esqueçam, essas 2 semanas são semanas com lives de aquecimento. Amanhã a live é Meu Adolescente Tem Vergonha de Mim. Isso foi Mamãe me trouxe isso e eu sei que é uma dor de muitas mães, então se vocês puderem já me trazer ideias de conteúdo para amanhã, Soraya, passo por isso, Soraya, passo por aquilo, me manda no direct e a gente vai conversar disso amanhã. Então, nessas 2 semanas eu tenho live todos os dias de segunda a sexta, continuo com Reels todos os dias, lembrando que Reels tem sábados, domingos e feriados, tá? E aí dia 16 de outubro, para quem quiser, tem a jornada gratuita, mas tem que se inscrever no link que fica lá na bio, porque essa aula não, são 3 aulas, mas é um conteúdo fora da rede social, e eu já comecei a produzir a nova aula, então se vocês puderem me ajudar, por enquanto não responderam, só 3 pessoas responderam o questionário que eu peço ajuda para fazer a aula. Então se vocês puderem, quem já se inscreveu na jornada, responde lá o questionário para mim, para me ajudar na produção da aula, tá? Que aí eu faço uma aula voltada para o que vocês estão me pedindo. E aí quem quiser também, dia 23 tem a abertura da nova turma do meu curso do Método POC. Gente, muito obrigada por estarem comigo até agora, obrigada por terem participado e a gente se vê amanhã e hoje às 19 vai o Reel no ar. Grande beijo Será que acho que eu não li uma construção mesmo. Silvana falou, perguntei qual seria o castigo, ele falou que também não sabia. Ele não aceitando um psicólogo. Silvana, pensa numa familiar, numa terapia familiar. Aí todos vão, tá bom? Vamos compartilhar. Obrigada, Pri. Me ajuda nisso. Me ajudem a compartilhar. Obrigada, viu, gente? Beijos. Até mais.